Bom dia! Bom dia para você que está ouvindo a gente na capital paraense. A partir de agora, você já ouviu a nossa vinheta, né? Você vai conferir a programação regional, a programação direta do Palácio Cabanagem, a programação da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. E hoje é um dia muito especial. Hoje é a nossa parada estratégica para pensar em tanta coisa que já mudou no estado do Pará, hein? Hoje, 15 de novembro, celebramos a proclamação da República, um marco histórico muito importante que transformou o nosso país de monarquia para uma república, tá? Ah, você vai querer saber de muita coisa, porque eu tenho um convidado muito especial hoje que está aqui com a gente, que vai falar um pouco mais sobre isso. Mas antes, deixa eu te lembrar de algo importantíssimo. As nossas redes estão todas disponíveis para você. Você tem como dar uma paradinha lá no Instagram, por exemplo? A gente está lá também para você. alepa.oficial disponível para você compartilhar, interagir com a Assembleia Legislativa para tantos e tantos conteúdos legais que você pode conferir. O nosso portal alepa.pa.gov.br também está disponível para você. Além disso, nós temos o nosso canal no Facebook, que tá bacana para ti também, e o nosso canal no Instagram. No Instagram não, no YouTube. Nós temos dois canais, um streaming somente para a nossa transmissão ao vivo no seu TV Alepa e também tem o TV Alepa Pará, que fica disponível para você com os nossos conteúdos. E como eu disse, hoje é feriadão, eu não sei de onde você está ouvindo, acompanhando essa programação de hoje, mas hoje eu tenho um convidado especial, professor Márcio Neco, ele que não somente é historiador, mas cientista da religião, mas hoje, por ser um feriado importante, né, a gente vai falar sobre a proclamação da República. Neco, é sempre muito bom te ter aqui com a gente e hoje a sua estreia aqui na nossa Rádio Alepa. Bacana? Excelente, fantástico, maravilhoso. Todos esses adjetivos que de fato aqui é o clima, a gente percebe uma equipe em que a gente, ao observar esse trabalho de vocês, a gente só tem a aprender. Eu me sinto na escola, mas não dando aulas, aprendendo com vocês, né? O professor Márcio, ele já é praticamente um assíduo aqui da Assembleia Legislativa, tem sido comentarista importantíssimo nos especiais, principalmente do Sírio. Esse ano nós pudemos fazer a transmissão do Sírio da Alepa pelo 2º ano consecutivo e a transmissão foi linda, né? Foi maravilhosa, foi um clima orante, um momento assim religioso e familiar, eu diria. É verdade. E se você não teve a oportunidade de conferir ao vivo, não te preocupa, passa o nosso canal do YouTube que fica lá disponível para você. Mas olha só, eu comecei logo o programa de hoje para falar sobre proclamação da República. Hoje é um feriado e talvez vocês não saibam que o Pará, como parte integrante da nação, também vivenciou transformações políticas significativas. E é por isso que o professor Márcio Neco está aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Se eu pudesse traduzir de maneira simples e prática o que tem mais importância no feriado, porque a gente fala em feriado, né, professor, mas tem uma importância histórica extraordinária. De maneira simples e prática, se eu pudesse falar para uma pessoa em poucas palavras, o que seria a proclamação da República? A celebração daquilo que é nosso. República, aquilo que é público. Daí deve nos ligar um alerta de vermos também a nossa responsabilidade para com essa nossa república, nossa responsabilidade para com esse país, porque a partir de 15 de novembro de 1889 ele passa a ser mais do que nunca nosso, uma responsabilidade assim de todos, né? República, a ideia daquilo que é de todos, né? Repúblico, que é público, que é nosso, né? Isso deve nos acender muitos alertas, né, irmão? A floresta é nossa, a Amazônia urbana é nossa, né? Esta casa, este espaço aqui é nosso, e nós, enquanto cidadão, nós precisamos também contribuir com as políticas públicas, pagar os nossos impostos, mas também procurar zelar, lutar, né? E, de fato, representar aquilo que é nosso. Como professor,
é difícil, eu não vou nem utilizar esse termo, Márcio, mas eu vou falar o seguinte: como professor em sala de aula, ainda é muito difícil para as crianças e os adolescentes entenderem a importância do que foi a gente mudar o curso da história. A gente sai de um modelo e vai para outro. Ainda tem essa dificuldade dessa compreensão? Esta dificuldade ela vem desde 15 de novembro de 1889. Vai ter um livro que chama-se Os Bestializados da República, né? Porque a República, a proclamação, que eu não gosto muito de trabalhar com este tema, é a proclamação, mas ela foi um fato em que pouquíssimos souberam, né? Foi uma articulação ali somente das elites. E não houve, então, uma participação popular. Daí também o nosso país, até hoje, ele é carente dessas compreensões, desses processos. Muito já se evoluiu, mas a República, quando estava ali acontecendo, quando estava sendo, entre aspas, proclamada, e as pessoas não tinham consciência nenhuma, aquelas pessoas que estavam lá no Rio de Janeiro. Elas chegaram a pensar que era uma parada militar, que era um ensaio, né? E daí inicia-se então um evento oficial do governo, e daí inicia-se essa dificuldade. A própria família imperial, quando era comunicada ali dos fatos que estavam acontecendo, não levou naquele dia, naquele 15 de novembro, muito a sério. Então o que eu quero dizer com isso? É que infelizmente a nossa república não se deu por meio de um processo popular, ou de uma revolução, ou de um grande debate, não se deu. Ela foi ali algo que foi planejado e consolidado por poucos. E daí, desde lá para cá, nesta grande luta, né, para que as pessoas tomem consciência, de fato, dos seus deveres, do seu papel na sociedade, né, do que vem a ser uma república. E a nossa casa, né, a decência dela, ela depende muito de nós, né, que nós possamos a cada dia ir dando decência para esse nosso país, né? Entendi. Nós temos as instituições, nós temos a LEPA, nós temos Câmara Municipal, então nós precisamos também ser parceiros, né? Nos somar a estes órgãos para fazer com que as coisas de fato possam ir acontecendo. Entendi. Agora, quando a gente traz aqui para o nosso território paraense, como é que o nosso estado lidou com esses primeiros desafios do governo federal? Porque quando o senhor diz para mim que até naquele período era estranho, porque acharam que era um evento, algo que, será que é, será que não é? Ficou aquela nuvem de dúvidas, né? Como é que o estado do Pará, ele se apresenta, né, neste período? A cultura imperial, a cultura da monarquia, ela perdura até hoje. Eu, quando vejo, por exemplo, esse seu trabalho excelente que você desenvolve, essa sua forma de apresentar, Raina, me vem assim sempre na cabeça, assim, poxa, a Raina é a rainha do rádio, é a rainha da comunicação. Opa! Né? E a gente sai um pouco mais aqui, às vezes a gente entra no nosso centro comercial e a gente vai perceber que às vezes aquele que tem grande quantidade de um produto, ele coloca lá o rei dos parafusos, é verdade, o rei das antenas. Sim, sim. Então a nossa cultura até hoje ela é imperial. Para as pessoas com os grandes dons, a gente dá o título de rainha, não tinha parado de rei, pensar sobre isso. A nossa cultura até hoje ela é uma cultura imperial. E o grande desafio, então, dos republicanos, quem eram os republicanos? Aqueles que eram, desde muito antes, a favor do fim da monarquia e do início da república. O grande desafio, eu diria assim, foi justamente esse, né? Impor, digamos assim, fazer prevalecer, gerar ali um apagamento da monarquia e fazer prevalecer o quê? Os ideais, as simbologias, os pensamentos republicanos. E esse foi um grande desafio. E os meios de comunicação da época tiveram, sem sombra de dúvida, um grande papel nesse sentido. Mas eu, de largada, assim, para a sua pergunta, eu destacaria que o grande problema foi consolidar este novo regime que estava ali se iniciando. Porque ainda hoje a nossa cultura ela é imperial, né? É monárquica, digamos assim. Faça ideia na época. Sabíamos que o governo de Dom Pedro II ele não ia bem, sabíamos, mas não havia nenhum aparente motivo para, de repente, do dia para a noite, surgir uma república, né? Alguns vão apontar a república como um golpe mesmo, não é?
tramado ali, articulado. Muito por quê? Porque Dom Pedro II ele perdeu as bases. Nós temos aqui essa mesa. Se essa mesa perder as bases dela, ela provavelmente cai. Sim. Então existia uma crise com a igreja, com os militares, né? Existia uma crise com os fazendeiros e existia uma crise com os próprios republicanos que queriam o fim disso. E ele, sem bases, sem estruturas, infelizmente ele não teve forças políticas para manter a monarquia e acabou levando um golpe. Então o grande desafio, primeiramente aqui no Pará, foi justamente esse. Eu acredito, professor... Consolidar a república. Sim. Acredito que essa também tenha sido característica de outros estados, né? Porque assim como quem estava lá tão pertinho ficou com dificuldade de entender aquele movimento, né? Aqui no estado do Pará também acontece dessa forma, em outros estados não devem ter sido diferentes. E né? é interessante que nós éramos denominados províncias. Com o início da república, passamos a ser estados, porque se torna aqui uma república federativa, né? Então as províncias passam a ser estado, o estado do Pará, e claro, escolhido como forma de governo o presidencialismo. E isso foi, de fato, um problema de outros estados. Aqui teve resistência, o jornal, por exemplo, a Folha do Norte, mais um outro veículo de comunicação, e tentava ali ser um pouco a favor dos ideais, dos pensamentos republicanos, mas nós tínhamos a província do Pará, nós tínhamos outros jornais que acabaram saindo e enalteciam a República, e isso foi fundamental para quê? Para que a República pudesse se consolidar. Era um regime super novo, era preciso criar simbolismos, era preciso criar novos heróis, era preciso, digamos que, impregnar, como a gente diz aqui na nossa cultura. Eu aproveito esse gancho, Márcio, para te fazer a pergunta. E as figuras políticas que fizeram a diferença nessa época? Né? Aqui, vamos voltar para o estado do Pará. Se nós precisávamos utilizar dos recursos disponíveis para trazer essa informação, ampliar, para que isso não ficasse tão difícil e acelerasse esse processo, quem são as figuras políticas que a gente pode dizer mais importantes aí nesse período aqui, voltado para o estado do Pará, que a gente pode destacar? Porque eu sei que já tem rua de tudo, né? Mas vamos chegar lá nas ruas. Vamos, me conta. Mas nós temos aqui 3 figuras importantíssimas que vão, em 1886, fundar o movimento Clube Republicano, né? Que eram pessoas que estavam ali se reunindo numa espécie de... Não era partido político, mas era um clube, e claro, eles lutavam o quê? Para disseminar, para inserir, para se fazer conhecer os ideais republicanos, a filosofia republicana. Sim. E aí nós temos aqui o Paz de Carvalho, o Lauro Sodré e o Justo Sherman, né? São figuras aí chaves. Eles primeiro vão criar o Clube Republicano, né? E aí, em 1889, aliás, uma curiosidade, essa nossa bandeira do Pará, né? Como a gente tem, por exemplo, aqui nessa casa tão enaltecida e tão respeitada essa bandeira, era a bandeira do Clube Republicano. Só que com uma diferença. Não era na diagonal a faixa branca. Eram as mesmas cores, né? Vermelha, branca e azul, né? Estrela. Eram as mesmas cores. Porém, o que é que vai acontecer? Só que ela era na diagonal. E depois, ali, já em 1913, ela vai ser adotada em definitivo como a bandeira do estado do Pará. Então, uma curiosidade é que ela vem lá deste clube republicano, dessas pessoas que estão ali lutando para que a República se fizesse presente no país. Né? Daí vem a bandeira do Pará. Então, eles criaram esse clube em 1886. Quando nós temos a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, né, o Pará ele vai ter a adesão do Pará à proclamação da República. Lembra que às vezes a gente fala muito a adesão do Pará à independência do Brasil? Sim. Pois é, mas fica pra lá. Outro dia outro dia. Não vai cuirando, né? Não vai cuirando muito. Não vai cuirando demais que tu estás querendo já avacalhar. Pois é. Sim. Então nós temos no dia 16 de novembro, né? Alguém conhece uma rua que tem aqui perto com esse nome, né? Sim. 16 de novembro. Nós temos no dia 16 de novembro a adesão do Pará à proclamação da República. Quem vai proclamar, quem vai anunciar isso? Paz de Carvalho. E aí nós temos na Câmara Municipal de Belém uma pessoa que está ali
como presidente dessa Câmara, chamado Antônio Lemos. Ele ainda não é o intendente. Por mais que o Antônio Lemos ele se aproxime muito dos pensamentos da monarquia, mas ele ali percebe que o destino de quem não está ali naquele momento com a República é severo. Como né? a gente diz no popular, levaria o farelo. Levaria o farelo, É sobre perfeitamente. isso. Ou o destempero, né? O destempero. Aqui no Pará a gente usa Aqui no muito Pará a isso, gente fala, né? levaria o destempero, Levaria né? o destempero, né? Então ele vai ali, acaba que a província do Pará vai sempre mesmo enaltecer os feitos republicanos. Mas o Antônio Lemos, que está como presidente da Câmara, né, e ela tem naquele momento 8 conselheiros, que é como se fossem os vereadores, tem também um cidadão lá chamado Gentil Bittencourt. Ah, tá. Né? E aí o Antônio Lemos... colegas. Todos colegas, né? Há tempos atrás, mas eram amigos, né? Sim. Já eram irmãos. E aí o que é que vai acontecer? O Antônio Lemos ele vai reconhecer, ele vai dar posse à junta governativa republicana, elegendo como presidente Justo Sherman. Tá? E aí Paz de Carvalho ele vai anunciar, vai proclamar essa república aqui, o Antônio Lemos ele vai dar posse ao Justo Sherman, e o Gentil Bittencourt logo vai propor o quê? Né? Vamos mudar as ruas. Porque, como eu falei, a cultura imperial ela estava toda aqui impregnada. A rua 15 de novembro, logo ali, chamava-se Rua da Imperatriz. Né? Por sinal, antes da construção do Ver-o-Peso, do mercado de carne, a praia ia até lá. Né? Não somos dessa época, não chegamos a tomar esse banho na praia de Belém, mas existiu a praia de Belém. Então a rua 15 de novembro era a Rua da Imperatriz. E o que hoje é ali o Boulevard, né? A Rua do Imperador. Né? Então, primeira preocupação logo foi trocar estes nomes para Boulevard da República e 15 de novembro, que fazia uma homenagem ao quê? Ao dia da proclamação. Ok. Né? E logo, um mês depois, começaram a trocar um monte de nome de outras ruas. Inclusive, a Estrada de São José, que levava a gente para o Hospício de São José, mais tarde Presídio São José, que era uma linda avenida com as suas palmeiras imperiais, logo vai trocar de nome, né, graças ao Gentil Bittencourt, né, que é um conselheiro, uma espécie de vereador aqui. Essa rua vai trocar de nome e vai passar a homenagear o dia da adesão do Pará à proclamação da República. A Avenida 16 de novembro permanece até hoje. E aí vou adiantar uma curiosidade. Depois a gente vai falar de outras ruas, mas eu vou adiantar uma curiosidade. A única rua que não muda de nome é a 14 de março, que fazia alusão ao aniversário da Imperatriz. Né? Então a única que permanece. 14 de março, 14 de março é o dia do aniversário da Imperatriz. Olha, e ela permanece até hoje. Ela, né? Deixe ela. Ela resistiu, que foi uma homenagem da Câmara Municipal para ela. Entendi. Mas enfim, aí depois a gente vai ver aí essa busca, não só pelas ruas trocando de nomes, mas como pela propaganda, pelos festejos, para poder que essa república se consolidasse. Falando em consolidação, teve muita resistência aqui no Pará? Não vai ter, sim, vai ter, bota pra cá, puxa dali. Teve muita resistência? Não tanta resistência, mas existia muito mais a resistência era em aceitar esse novo regime. Por isso essa blitz, essa tropa de choque, mudando o nome dos logradouros, das ruas, fazendo comemorações, para que essa população que não participou do debate pudesse aos poucos aceitando. E aí nós temos também a construção dos heróis. Por exemplo, Tiradentes. Né? A construção de um herói. Tiradentes ele é construído um herói. Ele já tinha sido esquecido, não se tem nem mesmo certeza se de fato aconteceu o que dizem com ele, mas ele não era barbudo nem cabeludo. Não era. Né? Isso vem ser depois retratado num quadro. Né? Enfim, Tiradentes aí foi a construção de um herói, e assim como outras coisas que a gente também vai vendo lá para frente. Então, a resistência por parte dos monarquistas, né, depois eles vão fundar também um partido ali de oposição, mas não foi possível, não deu muito para eles, entendeu? Você falou que a gente sai da monarquia, vem para a república, teve alguns momentos de resistência, adaptações, essas mudanças começam a acontecer administrativamente, lógico, você vê a mudança do nome das ruas, vai se ajustando. Agora,
Tu falartes algo que está assim martelando aqui na minha cabeça. Quanto que nós temos essa raiz, né, mais imperial, né? Essa referência também da monarquia, essa associação que a gente traz para a nossa linguagem, para o nosso dia a dia. A gente pode dizer, tem algo que a proclamação da República em si possa ter influenciado ou ainda influencia na nossa cultura, na nossa identidade paraense, como a monarquia fez, como o império fez? Sim, sem sombra de dúvida. Isso tá, a proclamação da República, ela vem influenciar tanto não só na troca do nome das ruas, na urbanização, mas o que é que eu estou tendo? De modo particular, concomitante a isso, a proclamação da República, ela está se dando num período em que Belém está vivendo a época da Belle Époque. Então não só as ruas estão sendo mudadas, né, de nome, as praças, mas também aí toda uma tentativa de se mudar os costumes, né? Porque o Brasil, de maneira geral, ele está saindo de uma característica rural, agrária, e aí estão se formando aqueles grandes centros urbanos. De modo especial, Belém e Rio de Janeiro estão recebendo aí uma mega urbanização, porque a República traz esse pensamento positivista, né? E a bandeira do Brasil, que do dia 15 ao dia 19 trocou 3 vezes de bandeira, né? Nossa! Né? A bandeira do Brasil já carrega um lema positivista, ordem e progresso, né? Depois a gente vai falar um pouco e ali dos símbolos que tem aqui na cidade, e a gente vai ver essa questão do progresso, da ordem. Então era necessário também mudar o comportamento das pessoas, né? Então essas pessoas começam também a debater, a República começa também a influenciar um pouco nos comportamentos, porque está se perdendo aquela característica agrária e está se ocupando os grandes centros urbanos. Entendi. E como é que a gente percebe isso com mais... Tem um mosquitinho querendo me atrapalhar aqui, tirando minha atenção. Você não tá pode vendo? Matar ele. Não são pode, toda né? a família, uns 200 para o velório. Aí piora, então melhor tem ficar algum... com ele por aqui. Então deixa ele aí. Quando você fala sobre essa influência, né, para nossa identidade, se a gente olhar hoje, estamos em 2024, a gente pode observar algum movimento cultural, por exemplo, que de alguma maneira tem alguma raiz ou alguma referência? Queria falar um pouquinho sobre isso, porque aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, nós temos uma característica muito forte que, além dos projetos que são pensados e aprovados pelos nossos parlamentares, ele tem um foco, de um lado, o desenvolvimento das cidades, né, através das suas economias, conforme a realidade de cada município, levando em consideração as suas peculiaridades nos 144, mas também nós temos de um outro o cuidado dos parlamentares para que eles tenham esse desenvolvimento das pessoas, né? E é por isso que eu estou falando queria que a gente falasse sobre os movimentos, né, culturais, artísticos, que influenciaram nesse período que a gente percebe ainda aqui. Raina, a casa, a Lepa e você também, ao me formularem essa pergunta, me deixa assim completamente mesmo entusiasmado, né? Parabéns pelo nível, pela qualidade da pergunta. Então vamos pensar, nós temos a proclamação da República em 1889. Um ano antes, nós tivemos a abolição da escravatura, né? E sem políticas públicas para esses escravizados, apenas com um veredito: a partir de hoje vocês são livres, e acabou não se oferecendo nenhuma estrutura para essas pessoas que eram brasileiros poderem viver. Então nós vamos ter ali uma grande aglomeração desses ex-escravizados vivendo onde? Nos cortiços e nos bairros ali portuários próximos, em busca ali de um serviço de carregamento, alguma coisa. E começam a surgir produções artísticas e culturais. Entendi. Né? Machixe, choro, né? Começa ali a surgir o próprio batuque, o próprio samba, né? E isso começa a surgir ali, né? Da aglomeração dessas pessoas, né? Eles começam a produzir essa cultura. Entendi. Nós temos também os imigrantes europeus, que estão chegando aqui, estão influenciando também, interagindo de alguma coisa. Então, eu acabava de dizer para você que o país
ele estava perdendo a sua característica agrária para tomar uma posição aí de grandes centros urbanos. Porém, a maioria da população ainda era analfabeta, né? E aí essa discussão cultural, artística, ela era muito tímida, até mesmo entre as elites. Mas nós temos esses ex-escravizados que começam a produzir ali, né, o machixe, o choro, esses gêneros aí, e depois, posteriormente, o samba, né, com a Casa das Tias, né, com esses locais aí que eles se reuniam, e depois os próprios cordões, né, que vão lá, mas um pouco mais na frente, dar origem e às escolas de samba. No ponto de vista literário, artístico também, nós já começamos a ter, influenciados pelos pensamentos europeus, muita gente, família dessas elites que tinham condições, eles estudavam na Europa e traziam para cá novos pensamentos. Eles já começavam então a debater, porque existia um pensamento, Raina, no início da República. Poxa, nós estamos aqui urbanizando nossos centros, que linda essa Praça da República, que linda essa Praça Batista Campos. Nossa, é chique tomar sorvete aqui no Grande Hotel, depois de um espetáculo no Teatro da Paz. Nossa, os nossos costumes são todos importados da Europa. E aí, o que é que surge? É sobre isso. Surgem os modernistas querendo nos dizer e refletindo o seguinte: não, nós temos características culturais e artísticas próprias. Começamos a refletir isso nos grupos. E isso vai servir então como fruto do quê? Com a Semana de Arte Moderna em 1922. Né, que é quando essa gente vai dizer: alô, Ei, Brasil, hello. Nós temos uma identidade cultural e artística própria que vocês precisam conhecer. Eu sou poeta, eu sou pintor e eu sou escritor. Tá aqui, olhem só a nossa identidade cultural. Então vamos parar com esse negócio de achar que o que é bom é o que vem de fora. Isso serve pra gente também. Ainda acontece hoje. Ainda acontece em 2024. Né? Então, eles estão querendo nos alertar, porque há muito tempo o Brasil já tem uma identidade cultural, artística, mas isso precisava ser despertado. Então, o início da República vai trazer também esse debate, muito por essas interações. Né? Sim. Os escravizados estão ali produzindo e essas pessoas começam a debater. No Pará, aqui em Belém em particular, nós temos, de maneira particular, a Academia do Peixe Frito, ali o Bruno de Menezes também se reunindo, fora dali das plataformas, digamos, elitistas. Ele está se reunindo ali pelo Vero Peso e estão começando. Então foi um momento, digamos, significativo mesmo de produção artística e cultural com esse início aí da República, né? Que chamam de República Velha. Entendi. Uau! Gente, mas que conteúdo vasto, maravilhoso, e fazendo referências, né, para as coisas da nossa terra. Márcio, a vinda do Márcio aqui é sempre assim. Não só extraordinária pelo conhecimento, mas leve nessa tradução para nos explicar um pouco mais. E hoje que você está ouvindo a gente, não te apavora, você está ouvindo essa vozinha paraense aqui, quando o professor Márcio, é que você está ouvindo a nossa Rádio Alep FM 101.5, para você ficar antenado também com tudo que é notícia e aquilo que é da nossa terra, com o nosso jeitinho, com a nossa cara e com o nosso palavreado. Eu vou aproveitar que a gente está naquele momento de fuleiragem, como o pessoal diz, e fazer uma pausa rapidinho para tomar uma água, não é verdade? Ouvir um pouquinho da nossa música popular paraense. Claudeci já vai preparar ali pra gente e a gente volta já já. Não sai daí, tá bom? Estamos de volta com a sua programação da Rádio Alep FM 101.5, hoje nesse feriadão lindão, 15 de novembro, dia que a gente faz a super referência da Proclamação da República. A gente está falando desde o início da nossa transmissão de tantos fatores que ainda são tão característicos, não somente lá daquela época, mas que tem nos influenciado bastante hoje. Essa nossa história que ela é tão rica de movimentos que influenciam o país e depois a jornada aqui no estado do Pará, no coração da Amazônia. E a Proclamação da República, ela se soma a essa luta política local, e é por isso que a gente está falando sobre isso. Na Assembleia Legislativa do Estado do Pará tem uma força e um significado
tão grande. Eu queria voltar à minha conversa, se você não estava ouvindo a gente desde o início, o nosso convidado especial da Rádio Alep FM de hoje é o professor Márcio Neco, ele que é historiador, mas também cientista da religião, mas hoje ele está emprestando o conhecimento dele só para falar sobre a proclamação da República e as suas nuances. A gente já falou sobre tanta coisa aqui, mas queria voltar ao nosso bate-papo, Márcio, para falar um pouco sobre o universo da Alepa, né? A gente está falando sobre algo que transformou a vida do brasileiro, que impactou o paraense, que gerou movimentos sociais culturais, que foi o final do bate-papo de ainda agora que a gente estava falando, e está falando sobre tudo isso aqui na Assembleia Legislativa tem um peso ainda maior, né? Sem sombra de dúvida, porque a República ela traz essa oportunidade, né, traz com ela a democracia. E nada mais democrático do que este ambiente aqui, da qual foram escolhidos de forma democrática pelo voto popular homens e mulheres para nos representarem no quê? No nosso Estado, na nossa unidade, né, da federação, no nosso Estado do Pará, né? E aí trazer esse debate é de fato continuar. Nós sabemos que nem sempre a nossa república ela foi democrática, já tiveram muitos momentos conturbados na nossa república, mas o que aqui se busca é essa abertura, né, estar levando aqui para todos aqueles que acompanham a TV, a Rádio Alepa ou acessam pelas redes sociais, estar levando esse conhecimento e democratizando o saber. O objetivo, um dos objetivos da rádio é justamente expandir isso. Sim. Então, de uns anos para cá, esta casa tem estado na vanguarda desse projeto. Democratizar o conhecimento, democratizar o saber, levar aquilo que há anos atrás era muito aqui concentrado na capital, e hoje em dia nós temos os serviços, os debates e a presença daqui dos deputados por todos os 144 municípios do nosso estado do Pará. Então, é excelente estar aqui em uma data assim simbólica, significativa, para a gente estar falando justamente da política do nosso Brasil, da qual esta casa aqui é um exemplo. Eu é que agradeço, a Assembleia é que agradece o teu tempo de ter vindo aqui para compartilhar conosco. Para você que está ouvindo a gente agora, a gente está desde cedinho aqui falando sobre essa parte histórica tão importante para todo brasileiro. E eu queria voltar aqui um pouquinho, se você está sintonizando a gente só agora, para falar um pouquinho, Márcio, quais foram as consequências que o nosso Estado, para o nosso Estado, na verdade, após a proclamação da República. Quem está sintonizando a gente agora, para a gente entender qual foi o grande impacto e a consequência disso. As ideias da filosofia financeira que a República trazia, né, os ideais da República eram semelhantes aos ideais da Revolução Francesa, da liberdade, da igualdade, da fraternidade, e sabemos que isso é um processo, isso não aconteceu do dia para a noite. E tiveram vários momentos, né, mas a República pôde proporcionar isso, esses avanços, digamos, e o Estado do Pará não ficou de fora. Nós sabemos que nós temos uma economia que historicamente é uma economia mais antiga do que até mesmo a economia de São Paulo, né? Aqui sempre nós estivemos já produzindo nossos insumos, né, sempre movimentando a nossa economia. E com a proclamação da República também o Estado do Pará sempre esteve aí nessa movimentação política, né, nessa vanguarda. E aí vale a gente dizer, sobretudo moldando novos costumes, porque não era só mudanças de rua, mas mudar todo um costume, toda uma cultura, e o Pará teve papel, sem sombra de dúvida, fundamental nisso. Quando você fala do impacto, de como isso chegou, eu queria justamente que a gente pudesse trazer um pouco da descrição de quais foram as grandes reações populares naquela época.
Porque por mais que a gente tivesse em estados posicionamentos diferentes, movimentos diferentes, eu queria que a gente olhasse para o estado do Pará. Aqui no Pará, como foram as primeiras reações populares, né? E como que elas acabaram influenciando nas primeiras décadas da República. Então, nós tivemos aqui artisticamente, falando, nós tivemos aí o movimento, né, da Academia do Peixe Frito, né, debatendo essa questão literária e essa questão cultural. Para a grande massa da população que não participou do processo, né, nem aqui, nem em canto nenhum do país da República, né, eram aí, por isso que eu dizia ainda agora que os meios de comunicação tiveram um papel fundamental, porque eles se encarregaram de ser essa ferramenta de inserir, de levar o conhecimento e de fazer com que a população tivesse uma aceitação desse novo regime. E aí, muitas das vezes, eram dadas festas populares, né, para que as pessoas pudessem ali participar. Nós temos registros nos jornais dessas festas acontecendo. E nós temos também grandes almoços, grandes banquetes que eram oferecidos para a elite. E ali, muitas das vezes, no Bosque Rodrigues Alves. Então, a República tinha, digamos, buscando se popularizar através de festejos para trabalhar com a massa, para que essa massa populacional pudesse aceitar, se ambientar, se familiarizar com este novo regime. Tinha muitas manifestações, como a gente vê hoje, protestos quando falta saneamento básico lá no bairro, quando tem um problema de iluminação pública. As reações, as manifestações eram parecidas com as de hoje? Sem sombra de dúvida. Alguns, por exemplo, vão dizer assim, Antônio Lemos era um intendente durão. Então vamos lá. Por exemplo, teve no início da República, como nós estávamos muito preocupados com as políticas sanitárias, né? Políticas de higienização da cidade, vai ter um tempo, um determinado período aí que o Antônio Lemos simplesmente ele vai dizer o quê? O Antônio Lemos ele vai dizer assim, está proibida a venda de mingau, garapa e alguma outra coisa na cidade de Belém. Raspadinha? Então, raspadinha, eu acho. Poxa. Né? Com o objetivo da questão da higienização, Entendi. Do ordenamento, tá. Aí, num primeiro momento, o povo não obedece isso, resiste, continua a botar ali seu mingauzinho, seu caldo de cana, né? No truque. O que se compreendia a guarda municipal de hoje, né? Que não era guarda municipal, mas era ali um aparato, digamos assim, militar, do intendente, né? Vai agir, mas aí o povo se organiza, né? O povo vai e pressiona ele. E o que é que vai acontecer? O Antônio Lemos vai ceder, vai liberar. Ou seja, essa ideia de que era durão, ele era um político ao seu tempo, né? Com as suas próprias características, como homem político do seu tempo. Mas também quando leva a pressão populacional da população, e ali também vai ceder porque não é bobo, né? Lógico. Enfim, esses são os exemplos. Mas Belém vai passar por isso, né? Vai ter esses desafios. Vão haver essas resistências, sobretudo quando você tem, por exemplo, você tem o bairro do Marizal, que era um bairro populacional, predominante de pessoas ex-escravizadas, pobres que moravam lá. E aí você vai ter uma ocupação deste bairro. Né? Essas pessoas vão resistir também para sair da Avenida Doca de Souza Franco, né? No que hoje, né, a Avenida Doca de Souza Franco. Por isso que nós vamos ter o bairro da Pedreira começa a ser ocupado, que essas pessoas estão saindo para lá. Nós vamos ter também aqui em Belém essas políticas de higienização, né? A República vai trazer esse pensamento, lembra lá no Rio, né? E aqui nós vamos ter também a vinda do Pereira Passos, né? Aquele, né, político prefeito do Rio que manda fazer tudo aquilo, a construção do que hoje somente ficou lá, do necrotério, né? Que é ali na Pedra do Vero Peso, né? Hoje em dia está desativado, mas ele era um necrotério para quê? Para que esses cadáveres não entrassem na cidade. Então vai haver toda uma mudança de mentalidade com a vinda da República. E automaticamente, muitas das vezes, resistência também do povo. Né? Mas lembrando que o início da República no Pará ele está coincidindo com o período da borracha, né? De grande apogeu econômico, não para todos, mas para muitos.
né? Entendi. E aí nós vamos ter, claro, o Teatro da Paz aí já tinha sido construído, mas nós vamos ter aí a urbanização da Praça da República, o alargamento das avenidas, a plantação das mangueiras, porque nós não tínhamos mangueiras, mas o Antônio Lemos vai trazer, muito influenciado por que pensamento republicano? Dessa questão da higienização, né? As cidades estão querendo o quê? Copiar o quê? Os modelos dos grandes centros urbanos da Europa. Para você ter uma ideia, Raina, aqui os costumes e a mentalidade, é claro, a condição financeira era tão grande que para esses, às vezes, almoços que tinham em comemoração aí à República, e as pessoas não mandavam comprar. Presta atenção que eu não estou dizendo que elas mandavam comprar. Elas mandavam lavar as suas roupas em Paris. Aí você imagina, né, pra gente hoje em dia ir numa lavanderia. Não, elas mandavam lavar as roupas em Paris. Sério? Né? Primeiro que tinham muito dinheiro, né? E aí nós vamos ter, claro, a Belém se modificando, a construção dos palacetes. Chocada. Lá vai, chocada em Cristo, Chocada em Cristo. Mas é verdade. Chocada em Cristo. Lavar as suas roupas em Paris. E o povo pensa que tem dinheiro hoje, é isso? O povo pensa que tem dinheiro. Mas lá era que tinha. O que era a vida deste homem no início da República, com a Belle Époque? Alguém que já tinha, na nossa linguagem, Raina, vencido completamente na vida. Não precisava mais se preocupar com determinadas coisas, só precisava se preocupar em quê? Em viver e ostentar isso. Então o que é que eu faço? Eu construo meus grandes palacetes. O costume de Belém, se hoje a gente costuma ir em shopping, eu nem vou em shopping, mas se hoje as pessoas costumam passear num shopping ou numa coisa assim, os grandes costumes, passeios com as pessoas elegantérrimas, né? Passeios na Avenida João Alfredo, fazendo suas compras. Claro que tinha o glamour da época, as lojas. Sim. Né? E aí, este homem foi construído um teatro para que essa pessoa pudesse ir ao teatro, ao sair dela, fazer seu passeio, muito elegantemente bem vestido, com a sua esposa, tomar um sorvete no Grande Hotel, que é o primeiro local que vai ter sorvete. Nós tínhamos também ali o Cinema Olímpia. Então este homem que vive nos seus palacetes, chega um momento do dia que ele precisa externar a sua pompa, a sua circunstância, ele precisa ostentar. Isso, era essa mentalidade. Mas nem tudo em Belém era uma Belle Époque, porque muitas estavam aí se formando, e as periferias, né, que não tinham, digamos, todo este aparato. A energia elétrica não chegou para todos em Belém, né, o saneamento, né, Belle Époque para alguns. Como até hoje, né? Como até hoje, né? Belle Époque para alguns, não para todos. Sobre né? isso. E é importante, sobre isso. Né? Vamos lavar roupa em Paris? Não tem dinheiro para isso. Ai, meu Deus, nem eu. Mas a gente pode sonhar. Mal tô comprando sabãozinho em pó e botando a roupinha de molho. Vamos sonhar com a cidade de luz, mas a Amazônia é muito melhor. Enfim, deixa eu tocar num ponto aqui. Como as forças republicanas locais foram formadas? A partir do Clube Republicano em 1886, formado por Lauro Sodré, Paz de Carvalho e Justo Sherman, né? E eles precisavam, então, eram os principais. Mas, claro, precisavam, então, difundir as ideias republicanas na sociedade paraense. E, de modo particular, essa elite da Belle Époque, ela ia muito com eles, né? Porque via já no Dom Pedro II, embora, é claro, ele já tivesse mesmo com limitações, via nele, foi vendida a ideia de que a monarquia era algo atrasado, que não investia no futuro. Entendi. Que não gerava lucros. Então, não que não fosse isso, mas muita gente era somente influenciado pela propaganda, né? É que, infelizmente, no Brasil é assim. Quando você começa disseminando uma ideia, muitas das vezes você consegue convencer as pessoas, as chamadas fake news. Não que o governo monárquico não tivesse críticas. Sim, tinha. Não estou dizendo que estava às mil maravilhas. Sim. Né? Mas foi ali maciçamente trabalhado nas pessoas a ideia de que ele já era obsoleto, ultrapassado, que não correspondia ao progresso, ao futuro. E eles massificavam muito isso, massificavam muito isso por meio dos jornais, né? Uhum. Mas depois aqui foi formado o PRD, Partido Republicano Democrático, eu acho, que aglutinou ali pessoas do Partido Conservador, os monarquistas, mas era como se fosse uma oposição aos republicanos, mas em nada, digamos assim, essa força republicana, essa parte militar, né, que é do controle, que é da repressão quando há necessidade, ela é uma formatação parecida com o que a gente conhece hoje?
Ou ela é diferente, as formações militares, por exemplo, daquela época, para reprimir se fosse necessário, ou até mesmo só para salvaguardar os logradouros? Não, dadas as devidas proporções, era assim a mesma mentalidade mesmo. Entendi. Né? Inclusive, nós vamos ter ali aparatos militares sendo formados exclusivamente para combater os negros, os ex-escravizados que não tinham para onde ir. Daí surge também o crime da questão da vadiagem, unicamente para reprimir essas pessoas. Nossa, que você tinha dado a liberdade a eles, mas eles não tinham, e eram como se nós ficássemos ociosos, provavelmente nós passaremos o dia numa esquina ali tentando alguma coisa, e conversando, cuirando, fofocando alguma coisa, e de repente viesse um crime para essas pessoas de vadiagem. Né, muito por aí assim. Né? Então, sempre teve este aparato, essa questão da força. Né? E a República ela é formada, um golpe civil-militar, né, das elites, né, e dos militares, que todos estavam descontentes com o governo de Dom Pedro II. Os militares porque queriam mais espaço no governo e melhores salários, e as elites agrárias porque tinha acontecido a abolição da escravatura e as leis previam uma indenização. E eles não receberam essa indenização. Então eles questionavam isso do governo. Mas agora todo o processo e abolicionista, ele previa uma indenização, ele previa uma distribuição de terras para os escravizados, coisa que infelizmente não aconteceu. E essas pessoas elas foram largadas e a própria sorte, sem um aparato de escola, residência, moradia, social, né? Terras, nada. Entendi. Né? É por isso que nós temos uma grande dívida histórica para com essas pessoas. Concordo, em gênero, número e grau. Gente, a gente vai fazer mais uma pausa rapidinho para tomar uma água, para refrescar aqui, direto do Palácio Cabanagem, na sua Rádio Alep FM 101.5. Enquanto isso, um pouco mais de música dos nossos artistas regionais, para a gente ficar aqui dando uma curiadinha aqui no celular para conferir como é que estão as coisas e a gente volta já já. Oi, gente linda! Estamos de volta com a sua transmissão ao vivo pela sua Rádio Alep FM 101.5 e hoje uma sexta-feira marotinha, feriadão, uma certa preguiça no ar, mas não pode ficar muito, porque senão você não vai aproveitar o dia de hoje. Aqui no Palácio Cabanagem a gente preparou esse programa especial para falar sobre a proclamação da República, mas também trazer informações de como esse movimento aconteceu, as curiosidades, os principais personagens de tudo isso, a influência no estado do Pará, e eu, como não sou boba nem nada, trouxe um especialista no assunto, e é por isso que o professor Márcio Neco, que já é um conhecido das nossas transmissões ao vivo, direto da Assembleia Legislativa, está aqui conosco como professor, porque ele também é historiador, além de cientista da religião. Professor Márcio Neco, vamos para um próximo tópico. Vamos falar sobre essa urbanização que acontece nesse período da proclamação. Vamos falar das ruas, os nomes, as grandes influências dessa época que a gente percebe até hoje, outras talvez nem tanto, mas que ainda perduram. Então, Raina, primeiro a gente compreender o porquê que muitas dessas ruas vão passar por essa transformação. Estou tendo uma mudança de regime político. E como toda política, o antigo regime ele era um adversário meu. Né? Então era necessário eu extinguir, eu acabar, eu apagar com tudo aquilo que fizesse referência à monarquia por, digamos, cuidados de que aquilo influenciasse a população a se inflamar e querer a volta da monarquia. O medo sempre foi das grandes massas populacionais. E aí vão haver, como eu falei, festejos na cidade, os jornais vão contribuir para essa doutrinação, né, para que seja de fato abraçado esse regime republicano. E o Gentil Bittencourt aqui vai propor, né, o nome dessas mudanças, né? Como eu já citei aqui algumas, mas nós vamos ter também aquilo que era a Estrada de São João vai passar a ser Senador Lemos, né? E aquilo que era a antiga Travessa do Príncipe,
é hoje em dia Quintino Bocaiúva. Ah! Né? Ali, a própria Gentil Bittencourt, que homenageia ele, que foi ali mentor, que era a Rua da Constituição, né? Homenageava ali a primeira Constituição que nós tínhamos. Enfim, nós temos ali a Rua da Pedreira, que hoje em dia é a Rua Tiradentes. Lembrando, qual é a relação do Tiradentes? Com a proclamação da República, o Tiradentes passa a ser um herói, né, nacional, uma figura a ser trabalhada. A antiga Rua da Princesa, olha que bonitinho o nome, né? Rua da Princesa, né? Que hoje em dia é a Benjamin Constant. Enfim, a 22 de junho, que hoje em dia é Alcindo Cacela, né? Uma série delas, né, vão sofrer mudanças, com exceção, como eu lhe falei, da 14 de março. Por quê? Porque era preciso ali disseminar, né, pulverizar os nomes, os eventos, as simbologias da República, para que não houvesse chance alguma de um dia a população querer suscitar de novos ideais da monarquia. E aí nós vamos ter como principal símbolo o quê? O antigo Largo da Pólvora, né, que nunca foi cemitério, pelo amor de Deus, né? Parem de dizer que a atual Praça da República foi cemitério, nunca foi, muito pelo contrário, o cemitério era um pouco lá perto entre o IEP e as lojas americanas, num terreno lá, era um local de enterramento, mas isso também não é assunto pra gente agora. Ok. Né? O antigo Largo da Pólvora, que depois se chamava Praça Dom Pedro II, né? Então, uma completa referência em homenagem ao monarca, ao imperador, né? Vai sofrer ali reformas, urbanização, até porque o Antônio Lemos ele está mesmo reurbanizando tudo, trazendo na economia da borracha, está fazendo com que essa cidade receba melhorias urbanas. Né? Eles vão encomendar um monumento em homenagem à República. Né? E aí é feito um concurso e depois é feita a escolha. Vai ser colocado um monumento em homenagem à República que vai dar a identidade daquela praça. Vai passar a se chamar Praça da República, porque justamente ela tem ali um monumento. Para você que está nos acompanhando, você deve ver que lá na Praça da República tem um grande monumento, uma estátua de uma mulher. Uma mulher simboliza a República. E aquela mulher é Marianne, vem lá da República Francesa. Né? E é uma mulher, só que ela foi um pouco abrasileirada, que ela poderia estar trazendo uma palma na mão, simbolizando ali paz, alguma coisa assim, mas ela está trazendo uma espada, justamente por esse perfil. Quem proclama a República, quem dá o golpe da República? Os militares. Então eles vão abrasileirar ela com essa espada, a coragem. Você pode observar fazendo uma visita na nossa linda Praça da República. Né? Mais embaixo você tem um grande gênio montado sobre um leão, que significa força, embora eu não ache que leão no Pará tenha força de nada. Né? Mas enfim, ele está sentado em um leão, né, com uma grande bandeira, né, escrita. Liberdade, ele significa o progresso. Vale lembrar, progresso, opa, eu já ouvi essa palavra, tem na bandeira do Brasil, ordem e progresso. Por sinal, era ordem, amor e progresso, tiraram o amor, ficou só ordem e progresso. Poxa. Por sinal, essas letras eram pintadas de preto. Tiraram por questões racistas. Né? É bom que a gente pontue esses elementos na história. E este grande gênio naquele monumento ele significa o progresso. Né? Depois eu tenho do lado dois gênios, né, menores. Um com a palavra probidade, que significa honestidade, e outro com a palavra união. E atrás deste monumento eu tenho uma outra mulher com um grande livro na mão, né, com a data da proclamação da República, 15 de novembro de 1889. Esta mulher sabe quem é? A história. Né? Está lá para ser escrita e para ser contada. Você agora que ouviu isso, você pode prestar atenção nesses detalhes do monumento da praça que ganha essa identidade Praça da República. E ter uma Praça da República vira uma identidade desse período, porque quase todas as grandes capitais têm? Tem. Agora, interessante é que uma coisa coincidiu legal, né, Raina? É que, de fato, aquela praça ela se propõe mesmo a ser o que é uma república. Um local de todos, um local democrático, um local que pode ser ali
de aceitação de todas as diferenças. Todas as diferenças. Espaço de todas. Que legal, né? Acabou uma diversidade, é uma diversidade, mesmo. Perfeitamente. Acabou que mais de um século depois ela adquiriu esse perfil. A nossa é enorme. Né? E aí nós temos também, não sei se você já parou, na Praça da República, algumas colunas. Lá tem um barrete frígio, que é uma espécie assim de touca, ele está em verde lá na praça. Isso, umas colunas verdes. Também é símbolo da liberdade, da Revolução Francesa, esse barrete. E nós temos um fácio, que é uma espécie de machado que era usado pelos magistrados no Império Romano, né? Mas que depois acaba sendo também adotado por Mussolini, vira símbolo do fascismo. Mas a origem dele não é fascista. O fácio ele era um martelo, ali um machado com com outras divisões, que era utilizado pelos magistrados romanos. Então com essa simbologia, e aquela praça vai passar de fato a ser esse grande símbolo da República no Pará e no Brasil. Um dos maiores símbolos da República, a homenagem que nós temos no Brasil é esse nosso. E aí, voltando para você que está nos escutando, que interessante que se tornou a característica daquela praça. Sobretudo ali aos domingos, acabou sendo de fato traduzindo um pouco do que é a República. Um local público, um local de todos, um local da diversidade, das aceitações e das lutas também políticas, de levantar-se ali as bandeiras. Né? Um local que é nosso, é próprio da nossa cultura, que um processo histórico acabou nos presenteando aquela praça com essa característica, digamos assim. Nós temos um outro espaço como esse, desse período, que tem tanto simbolismo em Belém? Não, esse é o máximo dos máximos. É a Praça da República, que faz alusão à própria República, né, que foi proclamada, foi colocada no país e foi criado pelos republicanos aqui, claro, no Pará. É um dos maiores do Brasil. Né? Não é só Belém que não tem o maior, talvez no Brasil não tenha o maior. Você me corrija se eu estiver errada e falando alguma tolice, mas essa coisa essa postura de mudar os nomes das ruas, pensando nessa impregnação de que aquele modelo é o ideal, né? A gente ainda vê isso se perdurando, né, até hoje. E essa mesma característica de urbanização que você trouxe e dividindo aqui conosco no Pará, aconteceu em todas as cidades com a mesma ideia, com a mesma intensidade? Sim, não se sabe se na mesma proporção. Teria que verificar o processo histórico de outras cidades, se na mesma proporção de Belém, mais ou menos. Mas a ideia do governo republicano era gerar um total apagamento de todas as características e questões e simbologias monárquicas que pudessem haver, né? E isso era política. E aí você citou numa coisa, né, que isso ainda de fato hoje acontece, essas mudanças de nome. E eu quero esclarecer, só resumindo, que as questões das homenagens urbanas de nome de ruas ou de estátuas, elas falam mais do governo atual que está presente, do pensamento que está presente no momento, do que do homenageado necessariamente. Entendi. Porque o homenageado já se foi, né, às vezes já não faz mais parte da nossa história, e determinada estátua você tem que analisar pelo governo que a colocou. As homenagens, elas querem falar mais do governo que está presente, de quem homenageia, do que quem é homenageado. Pronto. Qualquer homenagem com nome de rua, de estátua, de logradouro, quer falar mais de quem homenageia do que quem é homenageado. A gente poderia fazer um paralelo de alguma fase nesse processo de enraizar que esse era o melhor modelo? Existe algo que tem como maior simbolismo no Pará? A Praça da República, ela é a maior referência de simbolismo? Da questão da República. Isso. Sim. A Praça da República, sem sombra de dúvida. Não tem nenhuma outra coisa, até em outra cidade, por exemplo? Não. Enquanto monumento, esse é um dos maiores do Brasil. Enquanto monumento. Em homenagem à República. Uau. Da Praça da República é um dos maiores. Agora temos no Brasil todo outras praças da República. Temos também outras referências a Tiradentes. O herói nacional também é homenageado bastante aqui
em Belém, né, no Pará. Vai passar depois a ser patrono da Polícia Militar. Nós temos também praças, nós temos outras escolas também que vão levar o nome do Tiradentes. Tá, agora é o seguinte, tu sabes, né? Que eu sou uma O quê? pessoa curiosa e eu quero saber aquilo que não tá trazendo lá na escola da minha tia, que fala sobre esse período. Eu quero curiosidades, coisas incríveis que estão naquela época, que estão hoje ainda. Tudo, 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 tudo. Anda, me conta logo. Uma das é que quem proclamou a República, Marechal Deodoro da Fonseca, ele era a favor da monarquia, mas questões muito pessoais ali da hora acabaram fazendo com que ele proclamasse a República mesmo, e ele mesmo sendo o primeiro presidente. Essa foi boa, 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 boa. Tu consegues ter na tua memória, porque assim, as coisas da nossa cidade, da nossa terra, em Belém especificamente, porque a gente está aqui na capital paraense, mas as coisas da Amazônia, do Pará, elas são tão fortes que eu não consigo imaginar que isso tenha sido imposto. Mas quando a gente fala sobre a nossa gastronomia, as nossas raízes culturais, da nossa musicalidade, né? Tudo isso foi imposto um dia? Não necessariamente imposto. A nossa gastronomia e as nossas raízes culturais, elas fazem parte de uma ancestralidade dos povos que aqui sempre viveram, mas elas vão interagir também com os que vêm para cá. Eu não uso muito a palavra influência, eu uso mais a palavra interação. Então, Entendi. A cultura alimentar, a cultura musical, artística dos povos originários que aqui viviam vai interagir com a dos escravizados, com a dos portugueses, e através de um processo histórico nos fornecer essa maravilha que nós temos hoje chamada Pará. Entendi. Égua, pai d'égua, tu é doida, tu é doida, é muito top. Gente linda, a gente vai fazer mais uma pausa rapidinho. Enquanto isso, vamos ouvir um pouco da nossa musicalidade, do quanto os nossos artistas regionais são incríveis, não importando o estilo, mas o empenho que cada um tem em fazer, em, sabe, se propor aquilo com maestria, com excelência. E enquanto isso eu vou ficar aqui, né, no papinho com meu irmão, o meu colega Márcio Neco, ele que veio especialmente aqui na Assembleia Legislativa no dia de hoje, na sua Rádio Alep FM 101.5, para falar um pouquinho sobre essas curiosidades da Proclamação da República e muito mais. A gente volta já já. E estamos de volta com a sua programação maravilhosa nesse feriado lindo de 15 de novembro, mais lindo ainda porque hoje é aniversário do meu marido. Parabéns, meu amor, beijo, Elielson. E nessa transmissão aqui comigo, Márcio Neco, professor, historiador, cientista da religião e tantas outras cocitas mais, que veio compartilhar conosco tantas curiosidades. Márcio, a gente está meio que na reta final, porque eu sei que sua agenda é lotada, e você também tem os seus afazeres, afinal de contas, hoje é um feriado, né? O que Mas que a nós gente... estamos aqui. Uma redinha de leve, daqui a pouquinho já rola um peixe frito, um açaí, tá me entendendo? Então não posso ficar aqui muito tempo tomando conta da sua agenda nesse feriado. Mas, antes da gente finalizar, queria que a gente tocasse no assunto sobre o quanto que a gente vai voltar para o início da nossa jornada, porque eu não sei se você que está acompanhando a gente, acompanhou desde o início, né, a nossa transmissão. Mas o quanto que as pessoas ainda têm dificuldade de entender por que esse feriado ele tem um impacto tão grande para o Brasil e para o estado do Pará. A república, sobretudo, é quando um regime de escolha ele é feito pelo povo, democraticamente, né, por meio de eleições. Essa é uma característica. Infelizmente, durante muitos períodos da nossa república, a democracia ela esteve ameaçada ou censurada, né? Nós tivemos Era Vargas, nós tivemos toda a ditadura militar, né? Então a gente pensar que valorizar, né, e lutar de fato para fazer desse nosso país sempre um local de todos, né? Respeitando a diversidade, a religião,
orientação de cada um. O pensamento, né? O pensamento. É isso mesmo. Enfim, que isso possa ser respeitado e que nós possamos, na nossa república, ser uma república, de fato, de uma convivência pacífica e democrática com todos, né? Que a cultura da desinformação, que a cultura de ódio, sejam, de fato, banidas desse nosso país, do nosso regime republicano em que vivemos, né? E aí a gente pensar esse feriado não só como dia de daqui a pouco correr para pegar a redinha, para tomar o açaí, para descansar um pouco, que é merecido, mas como dia também de reflexão, de pensar sobre tudo isso e, sobretudo, sobre a nossa participação popular nesse processo todo. Isso é muito importante. Não poderia me deixar de fazer essa referência. Quando nós entendemos os processos que nós vivemos, a gente evolui, né? E nem sempre, dependendo do período que a gente esteja, a gente entende. E essa foi uma mudança tão impactante para o nosso país, né? E a gente vê os frutos disso agora. Queria que você deixasse para a gente as considerações finais, porque eu não quero que as pessoas só pensem no dia 15 de novembro como dia da proclamação da República, mas sobre algo que fez diferença para toda uma nação. Sem sombra de dúvida, né? Que todos nós possamos pensar, nos devotar a isso e continuar fazendo a diferença. A nossa República ainda precisa de muitos avanços, né? Que nós possamos, então, desde já nos colocarmos no caminho certo, né? No caminho do respeito, da participação política, né? Do bem comum, de fato, para fazermos da nossa República um exemplo para tantos outros países. Márcio, mano, sempre pai d'égua te ter aqui. A satisfação foi em qualquer transmissão. É sempre maravilhoso ter a sua presença, a sua contribuição intelectual é sempre maravilhosa, e dividir isso com os nossos ouvintes aqui, pelo também canal do YouTube e pelo stream de tudo que a gente compartilha aqui na Assembleia Legislativa, foi pai d'égua de novo. Eu que achei pai d'égua. Beijo no teu coração. Gente, eu vou me despedir aqui do nosso maravilhoso Márcio Neco. Tu continua aí, que ainda tem mais música, tem muito mais notícias, porque a gente vai falar ainda sobre COP29, COP30, os destaques do Parlamento Paraense, mas é daqui a pouquinho. Fica aí, não te apavora. Vem mais música que eu vou me despedir do Márcio agora, tá bom? Mua!